Mirna Bezerra, sou formada em licenciatura em Ciências Biológicas, também tenho mestrado e doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente. Tenho também especialização em Gestão Ambiental e Docência do Ensino Superior e atualmente eu sou professora do curso de Ciências da Natureza na Universidade Federal do Piauí. Nessa palestra, que tem como título A Biodiversidade do Nordeste Brasileiro, a transposição didática de conhecimentos locais sobre plantas alimentícias silvestres, nós vamos abordar o tema que eu utilizei na minha tese de doutorado, onde eu discuto sobre essa importância dessa biodiversidade, especificamente do Nordeste brasileiro. Aí nós desenvolvemos nossa pesquisa no interior do Ceará, em algumas comunidades rurais, e nós conseguimos identificar que essas plantas que nascem espontaneamente, que são as plantas alimentícias silvestres, nós encontramos um rico recurso utilizados por essas populações. Elas cumprem um papel muito importante na subsistência, em momentos de dificuldade financeira que essas populações passam, elas recorrem às matas para se utilizar de frutas, legumes, que são bastante encontrados, mas que infelizmente estão negligenciados, pouco conhecidas. Muitas dessas plantas são consideradas mato e por isso são retiradas, não é dada a importância que essas plantas precisam. Esse conhecimento precisa ser repassado para toda a população e precisa ser alvo também de mais pesquisas científicas no que se refere ao conhecimento da composição nutricional, a identificação dos modos de preparo, como que utiliza, quais são as partes da planta que você pode utilizar. E esse conhecimento ele está muito associado aos saberes dessas populações, porque foi a partir da utilização, nesses momentos, que eles foram desenvolvendo práticas que são bastante relevantes e que estão se perdendo com o tempo. Esses conhecimentos geralmente são passados de geração em geração e infelizmente está sendo perdido, por diversos motivos. E nós iniciamos a nossa conversa aqui tratando um pouco da história, Nós vamos remontar aí alguns séculos aí atrás, onde o homem ele fazia a caça e a coleta para a sua subsistência, Então ele observava o comportamento de diversos animais para saber qual era ali que era favorável para ele abater e consumir, assim como as plantas, também eram observadas, aquelas que iam trazer maior quantidade de energia para aqueles indivíduos, para que eles pudessem realizar suas atividades, também fazendo uma distinção daquelas plantas que são venenosas, aquelas que não têm um gosto tão agradável, e esse conhecimento ele vai sendo produzido, lógico que não com essa intenção, mas acaba que esse conhecimento para a sobrevivência ele acaba gerando algo que vai ser bastante importante para a sobrevivência desses grupos. Então, nesse segundo momento, comentando um pouco da história, a relação com o meio vai fazer com que esses humanos eles adquiram bastante conhecimento sobre quais partes da planta podem ser utilizadas, quais plantas podem ser utilizadas e quais não podem ser utilizadas porque vão provocar algum malefício. Então, isso só pode ser gerado fazendo testes, Infelizmente, nesses testes, muitos seres humanos, infelizmente, morreram, Porque consumiram alguma planta que não era tão boa para o organismo, e que, consequentemente, devido a essa observação, elas foram separadas, não foram utilizadas para aquilo ali, assim como algumas espécies que faziam melhorar algumas dores, alguns sintomas que eram sentidos, também eram utilizados ali, não para alimentação, mas como medicamento, Então, aí também o conhecimento gerado para também as plantas
que seriam utilizadas de forma medicinal, não só alimentar. Nós destacamos também nessa conversa o fogo, né? Algo para nós tão simples, mas que para aquele momento da história dos seres humanos foi fundamental, porque o fogo fazia o amolecimento desses alimentos, o que diminuía o tempo, né, para aqueles indivíduos ficarem ali mastigando, às vezes uma planta que seria bastante fibrosa, dura. Então, com a utilização do fogo, diminuía-se o tempo de preparação e também diminuía o tempo que seriam digeridos aqueles alimentos para que houvesse a liberação de energia para o corpo desenvolver as diversas atividades que aqueles humanos tinham. Também podemos citar outra importância do fogo na questão da proteção, né? Também para aquecer aqueles indivíduos, proteger contra animais grandes e até mesmo utilizar o fogo para depois cozinhar aquele animal que foi abatido. Então, nesse avanço com a utilização do fogo, nós vamos ter aí o estabelecimento de grupos, né, formação de pequenos grupos, deixando de ser nômades e se estabelecendo em determinados locais, e fica bem mais forte essa questão da seleção de espécies. E aí esse conhecimento bem mais aprimorado sobre plantas, também sobre animais, mas nosso foco aqui é falar sobre as plantas, houve uma seleção maior ainda daquelas plantas que iam, né, gerar uma maior disponibilidade para poder alimentar aqueles grupos sociais que ficaram cada vez maiores. Então, um pouco do que a gente poderia entender de como que as plantas, da variedade que existia, né, como elas foram selecionadas para tão poucas. E nesse sentido, nós destacamos agora a utilização das plantas exóticas, que são utilizadas em grande escala e priorizadas para o consumo diário. Muitas vezes, se você não conhecer, né, não souber, às vezes observa muito aquela fruta, aquele legume na sua casa, você pensa que aquela fruta, aquele legume é nativo do Brasil, né? Então, porque nós utilizamos a laranja, o milho, a manga, a jaca e a banana, achando que são plantas que são do nosso território, né? Território brasileiro, são nativas daqui, não são plantas exóticas, né? E um estudo do Instituto Brasileiro de Geografia, né, o IBGE, uma pesquisa de orçamentos familiares de 2017 a 2018, faz uma análise do consumo alimentar pessoal no Brasil. E esse estudo destaca, né, dentre diversas informações que tem desse estudo, eu ressalto que foi identificado entre 1.593 itens alimentares citados pelos entrevistados, as frutas, legumes e verduras mencionadas com maior frequência foram somente 20, né, dos 1.593 itens alimentares. Então, já é bastante assustadora essa informação, que dentre toda a biodiversidade a gente só tenha 20 que são citadas, né, dentro desses itens alimentares, como frutas, legumes e verduras, e pouquíssimas das plantas que foram citadas, né, das 20, pouquíssimas são nativas. E aí essa palestra também tem a intenção de gerar uma reflexão, né? Porque diante de tanta biodiversidade de espécies vegetais, especialmente aqui no Brasil, que nós conhecemos, ouvimos falar muito na mídia, e se você for pesquisar um pouquinho, você consegue perceber a grande variedade de espécies vegetais que tem no Brasil, em diversos biomas, a caatinga, o cerrado. Então, por que, diante dessa biodiversidade, utilizar somente algumas e exóticas? Não que você tenha que deixar de utilizar as plantas exóticas, porque elas já estão bem utilizadas, são convencionalmente utilizadas na
na nossa dieta. Mas por que não as outras espécies também estarem inseridas nessa alimentação, né? Gerando uma maior diversidade nutricional, um enriquecimento das dietas humanas, que também pode ser proporcionadas por espécies nativas, né? Como tudo isso que eu acabei de falar está relacionado com as plantas alimentícias silvestres, né? Muitas plantas utilizadas hoje em dia tiveram seus representantes dentre espécies que hoje são consideradas selvagens, né? Então elas foram aí sendo deixadas de lado e se tornaram selvagens novamente, né? Porque algumas foram selecionadas e utilizadas amplamente, melhoradas, como arroz, como o milho, né, o feijão. Então todas essas plantas aí elas foram bastante utilizadas e melhoradas, e algumas outras, né, permaneceram sendo consideradas selvagens e também deixadas de lado. É o que acontece com muitas das plantas alimentícias silvestres. Mas o que seriam essas plantas alimentícias silvestres, né? Trouxe aqui alguns conceitos, dentro da literatura existem diversos conceitos, mas eu destaco aqui o mais recente deles, né, que é de Borelli et al., no ano de 2021, em que essas espécies são consideradas aquelas que crescem espontaneamente em populações autossustentáveis, fora de áreas cultivadas pelo homem, nas margens dos campos, nas florestas, nos bosques, pastagens e pântanos, por exemplo, os arrozais, e não dependem da atividade humana, não é necessária uma intervenção humana, elas crescem espontaneamente. E Nascimento et al., 2012, também destaca que essas plantas alimentícias silvestres são as que ocorrem de forma espontânea em uma determinada área. E os dois últimos autores que eu trouxe classificam como produtos florestais não madeireiros. O que seriam esses produtos florestais não madeireiros? Não é isso? São tudo aquilo, toda a matéria biológica de plantas silvestres e animais, exceto a madeira, que é extraída de florestas e bosques, como por exemplo as frutas, as nozes, legumes, caça, plantas medicinais, dentre outros. Tá? Então, esses são alguns dos conceitos que nós temos dentro da literatura científica, mas algo que é bastante marcado para o conceito de plantas alimentícias silvestres é que elas nasçam espontaneamente, sem um manejo feito pelo homem. Tá? Então, essas plantas geralmente são consideradas mato, né? Porque elas crescem ali, são consideradas pragas também, e na verdade elas têm uma grande relevância. Então, a distinção entre o que seria uma planta selvagem e cultivada, ou então uma planta domesticada, ela não é tão clara. E aí, muitas plantas alimentícias selvagens, né, silvestres, caem em algum lugar entre esses extremos, selvagem, domesticado, dependendo do grau de intervenção humana e manejo. E aí nós temos as espécies que são semi-domesticadas, além de produtos alimentícios florestais não madeireiros economicamente importantes, como o açaí e a castanha do Brasil, que são muito conhecidos por nós brasileiros, né? Cada vez mais conhecidos. E também podem ser consideradas selvagens em certa medida, pois elas crescem naturalmente na floresta sem o manejo ou intervenção humana. Né? Então, às vezes fica bem difícil de colocar espécies vegetais dizendo como selvagens ou domesticadas, sendo que aquelas plantas elas também crescem espontaneamente sem intervenção humana, e aqui nós temos o exemplo do açaí e da castanha do Brasil. Tá? Esses dados você pode encontrar no estudo realizado por Borelli et al. No ano de 2020. É um estudo bastante importante que fala sobre essas plantas alimentícias silvestres. Dentro de todo o contexto mundial, nós vamos ter essas plantas sendo utilizadas, principalmente pelas populações tradicionais, como algo importante na base
para a alimentação, tá? Em que essas populações vão sempre recorrer a elas para se alimentar. E aqui eu trouxe alguns exemplos de plantas alimentícias silvestres e que também são nativas do Brasil. Nós podemos citar a pitanga, né, Eugênia uniflora, o araçá, que não é encontrado em todo o Nordeste brasileiro, tá? Só em alguns estados. Nós temos o jatobá, temos a mangaba, o buriti, o maracujá da caatinga. Muitos de vocês, né, podem já ter consumido, já terem ouvido falar sobre essas plantas, mesmo que não tenham experimentado, né? Então, elas são utilizadas também pelas comunidades rurais, ribeirinhas, mas algumas dessas imagens podem fazer você lembrar de algum momento da sua infância ou em algum momento que você foi visitar algum parente ali no interior. Então, essas plantas, elas são muito conhecidas nesses ambientes, tá? E aqui só são algumas dessas plantas que você pode encontrar também num estudo bastante interessante chamado Espécies Nativas da Flora Brasileira, de Valor Econômico Atual Potencial, o projeto Plantas para o Futuro. Essas plantas são especificamente da região Nordeste, né? Então, essa fonte é bastante importante. E nós vamos falar um pouquinho aqui sobre essa iniciativa, a iniciativa Plantas para o Futuro, né? Diante de toda essa importância que já foi observada por diversos pesquisadores, houve esse estudo. Essa obra compõe a série de livros sobre espécies nativas das 5 regiões geográficas brasileiras, tá? Eu trouxe aqui para vocês a foto de um desses livros, que é sobre a região Nordeste, mas nós temos sobre a região Sudeste, Sul. Se você se interessar em conhecer essas plantas nativas, essas espécies nativas, você tem acesso, está disponível esse material na internet. E essa iniciativa Plantas para o Futuro, ela visa a identificação dessas espécies para que elas possam ser utilizadas como opções para a agricultura familiar, na diversificação do cultivo, a ampliação das oportunidades de investimento pelo setor empresarial em produtos que sejam a cara do Brasil e para a redução da vulnerabilidade do sistema alimentar, né? Como eu ressalto muito durante toda aqui essa fala, a questão dessas plantas serem a base da alimentação de muitas comunidades, muitas delas em situação de vulnerabilidade. Nós vivenciamos no nosso país um quadro muito grave de insegurança alimentar e nutricional, e por que não utilizar essas plantas que são ricas em valor nutricional, não é mesmo? Então, essa publicação é do ano de 2018, mas não houve outras publicações nesse projeto, né, de iniciativa Plantas para o Futuro. Mas qual seria, né, a importância dessas plantas alimentícias silvestres, além das que eu já mencionei, né? E apesar de negligenciadas e atualmente ameaçadas, elas são fundamentais. Por que ameaçadas, né? A gente ouve falar muito sobre o desmatamento, sobre a degradação de solos, sobre a poluição do ar, né, da água. Então, tudo isso afeta o desenvolvimento dessas plantas. Muitas delas nem são conhecidas em toda a sua possibilidade de uso. Às vezes uma população só conhece a utilização do fruto, mas a partir de estudos científicos poderia ser extraído um medicamento das folhas, ou poderia se usar as folhas ou as raízes para alimentação. Então, essas plantas, elas estão ameaçadíssimas, porque elas crescem espontaneamente, são consideradas mato, então são retiradas para colocar culturas que são de grande interesse, como o milho, né, como outras culturas que são mais utilizadas pela população, infelizmente, mais uma vez. Mas essas plantas, elas vão ser, primeiramente, muito importantes para a subsistência dessas populações. Elas vão cumprir um papel muito relevante, sendo a base da alimentação de diversas populações, e essas
populações, como eu disse, elas vão utilizar a criatividade para utilizar essas plantas dentro das possibilidades delas, né? Então, esse saber, essa criatividade que vai sendo desenvolvida para utilizar uma folha, uma raiz, um fruto, todos esses saberes eles estão se perdendo, né? Porque não estão sendo mais tão repassados de geração em geração, ou está se perdendo, né? Sendo substituído por outros costumes. As plantas alimentícias também são importantes para sistemas alimentares tradicionais, né? Está muito associada à cultura dessas populações, tem um valor nutricional e cultural bastante importante. Muitas populações utilizam aquele alimento há muitas gerações, como por exemplo o coco-babaçu, né? Temos ali no Maranhão, no Piauí, as quebradeiras de coco, e isso se tornou uma prática cultural. E o valor nutricional do coco-babaçu também é muito, muito amplo. Ele pode ser utilizado em de diversas formas, pode ser extraído do óleo, pode ser utilizado a castanha. Então, existe uma cultura associada a essa planta. Há também a importância na diversificação da dieta. Nós falamos anteriormente sobre a utilização de apenas alguns itens, né, para alimentação. E dentro desses poucos itens, nós temos ali pouquíssimas que são nativas. Então, utilizando toda essa variedade, um pouco delas que eu citei aqui, como a pitanga, como a mangaba, como o jatobá, há uma diversificação da dieta, além daquelas que já utilizamos amplamente. Então, isso também ajudaria na segurança alimentar e nutricional. Muitas dessas plantas, apesar de serem valorizadas por essas populações, elas também são ali, não são tão apreciadas porque estão relacionadas ali à pobreza, e aí algumas populações deixam de utilizar. Então, são algumas das barreiras que as plantas alimentícias possuem, mas são, de fato, muito importantes para a segurança alimentar e nutricional de diversas populações, não só aqui no Brasil, como em diversos pontos no mundo. São várias, então, como a gente menciona em toda a apresentação, são várias as barreiras para o uso das plantas alimentícias silvestres, como a falta de informação sobre a composição nutricional, é uma grande barreira, porque a gente não sabe toda a riqueza que existe nos alimentos que são da nossa própria terra. A escassez e baixa unificação de dados, então são vários dados distribuídos em diversos estudos, não há uma concentração daquelas informações para que isso seja disseminado dentro da sociedade, colocado como importante, colocado como algo que precisa ser estudado cada vez mais. Outra barreira é a identificação botânica, muitas identificações não são feitas de forma correta. Temos também a utilização de nomes populares. Em cada local você vai ter um nome, e aí fica bem difícil de saber quais são as espécies que estão sendo realmente utilizadas, sem a identificação correta, fica difícil de saber. Então, a utilização do nome científico nas pesquisas que vão ser realizadas, dentre outras barreiras que são bastante ruins para a disseminação desse conhecimento tão importante. E aí nós podemos ressaltar ainda a popularização de conhecimentos e usos das plantas alimentícias silvestres para a população geral, a fim de sensibilizar sobre o uso e a proteção dessas espécies. Se você não conhece, você não vê importância naquilo, não considera como algo que você precisa proteger. Então, a popularização desse conhecimento é de fundamental importância, porque isso vai sensibilizar para a proteção e também para o uso dessas espécies. E falando em popularização, nós temos um termo muito conhecido
né, que está na mídia, né, está sendo bem colocado, que seria o termo plantas alimentícias não convencionais, são as PANC, né? Foi um termo desenvolvido pelo professor Valdeli Knupp em 2008. Ele inclusive publicou um livro com algumas receitas, né, algumas plantas que ele utiliza e que são de bastante importância para diversas comunidades aí no Brasil. No entanto, o termo PANC, ele inclui tanto as plantas nativas, como também as exóticas, né, espontâneas ou cultivadas, com utilização de diversas partes da planta, como a folha, o fruto, o rizoma, dentre outros. Então, esse termo, plantas alimentícias silvestres, ou plantas alimentícias não convencionais, PANC, ele é bastante amplo. Ele vai agregar tanto as nativas, consequentemente as espontâneas, e também as exóticas e as diversas partes, né? Então, as PAS, as plantas alimentícias silvestres, estão incluídas neste conceito, pois agregam as espécies espontâneas. No entanto, nem toda PANC é uma planta alimentícia silvestre, tá? Então, quando falar em planta alimentícia silvestre, nós não estamos necessariamente nos referindo a uma PANC, tá? A PANC engloba também as exóticas, tá? E as PAS, plantas alimentícias silvestres, somente aquelas que nascem espontaneamente. Mas falando sobre a superação das barreiras, né? Valdeli Knupp transpõe uma barreira bastante importante, popularizando aí também as plantas alimentícias não convencionais. E no nosso estudo, na tese que eu desenvolvi, eu falo sobre essa superação das barreiras. A minha tese tem como título Plantas alimentícias silvestres e a transposição didática de conhecimentos locais na educação básica em comunidades rurais no interior do Nordeste. Então, na tese, nós defendemos a ideia de que é necessário que esse conhecimento chegue até os estudantes, né, as crianças, os adolescentes, para que eles também disseminem esse conhecimento, esse seja abordado durante toda a educação básica. E para isso é necessário fazer uma transposição didática. O que seria isso, né, em termos simples? Para o entendimento, nós utilizamos na tese a teoria da transposição didática, que foi proposta por Yves Chevallard, mas também foi falada também por Ferré. E a transposição didática apresenta-se como uma teoria sobre o que ocorre com o saber quando este percorre o caminho entre as esferas de conhecimento, isto é, quando passa da esfera científica, onde é produzido, rumo à esfera escolar. Então, a transposição didática seria basicamente isso, esse caminho, né, do conhecimento científico que é produzido até chegar dentro das escolas para os estudantes. Então, nós consideramos na tese que isso é de fundamental importância para superar essas barreiras no conhecimento sobre as plantas alimentícias silvestres. Então, essa transposição didática, né, existe aquela transposição didática externa, que acontece fora da escola, tá? Ela passa primeiramente por um saber de referência, ou saber sábio, que é aquele produzido dentro das universidades, né, pelos pesquisadores. E esse conhecimento, esse saber de referência, ou saber sábio, ele é avaliado pela noosfera, né, que é uma pluralidade de agentes, que incluem políticos, que incluem acadêmicos, membros dos sistemas educacionais, e aí eles vão considerar, dentro de todo esse conhecimento produzido dentro das universidades, aqueles que são ensináveis, né? E a partir disso, produzem o saber a ser ensinado, que é o que vai estar lá nos materiais didáticos, né? Nas estratégias de ensino, naqueles documentos que são colocados para as escolas, para que sejam desenvolvidos aqueles temas. Então, passando para uma transposição didática interna, que é aquela que acontece dentro das escolas, nós vamos ter o saber ensinado, que é o saber produzido a partir das ações do professor dentro da sala de aula, aquilo que ele vai colocar, a metodologia que ele vai utilizar para poder ensinar determinado conteúdo.
E, finalmente, o saber aprendido, que é aquele saber ensinado, que será transformado na interação com os alunos. Então, a partir do momento que você ensina, cada aluno também vai fazer a transformação daquilo que ele está absorvendo dentro daquela aula. E nós consideramos que os professores, eles podem participar como mediadores da valorização desses conhecimentos locais. Na nossa pesquisa, nós identificamos que os professores, eles também têm um conhecimento bastante relevante sobre algumas plantas da região e que podem ser utilizados para poder os alunos da educação básica conhecerem um pouco mais sobre os saberes dessas populações, sobre as plantas que são utilizadas, como preparam. Então, a ideia é que os professores não sejam somente instrumentos para colocar aqueles conhecimentos ensináveis dentro da sala de aula, mas que eles sejam mediadores, sejam aqueles que vão propor diversas metodologias, diversas formas para poder inserir aquele conteúdo de forma mais ativa para o aluno entender. Então, nós vamos ter um conhecimento científico somado com o conhecimento local, o professor mediano e chegando esse conhecimento aí até os estudantes da educação básica. Nessa pesquisa ainda, nós conversamos com alguns professores sobre a biodiversidade alimentícia conhecida por esses professores residentes nas comunidades locais. Essas comunidades estão situadas no interior do Ceará, mais precisamente no município de Viçosa do Ceará, em 3 comunidades: Passagem da Onça, Bom Tempo e Tucuns. E esses professores citaram o araçá, que é o psídio guineense, a guabiraba, Camponésia dicotoma, o genipapo, o coco-babaçu foi bastante mencionado, inclusive gera bastante renda, principalmente para as mulheres dessa região. Então, tem um valor bastante destacado aqui, tanto na questão social, como na questão financeira dessas mulheres. E temos também o jatobá, que no passado, nessas comunidades, foi bastante utilizado. No entanto, praticamente todos os professores mencionaram que não utilizam mais, porque eram utilizados em momentos de extrema pobreza e que agora eles não precisam mais disso. Então, essa planta, ela agora é uma planta que é consumida pelos animais, pelos porcos especificamente, muitos mencionaram isso. E também não gostam de consumir muito essa planta porque ela tem um cheiro bem forte. Então, nós temos, dentre essas que eu citei, tantas outras que, associada ao conhecimento, ao uso, nós temos ali diversos modos de preparo que são mencionados, como o murici, por exemplo, que é feito a partir da extração ali do fruto. Ele é macerado num pano de prato e aquele sumo que sai, ele é misturado com farinha e açúcar, e isso foi a alimentação de muitos desses professores que nós conversamos. Então, daí nós observamos como foi a base para a sobrevivência, a subsistência de diversas pessoas, e esse conhecimento ele precisa também ser repassado dentro da sala de aula, para que ele não se perca esse conhecimento. Muitas vezes o adolescente, a criança não se interessa muito, talvez por saber essas histórias dos mais antigos, mas é necessário que essas histórias elas estejam presentes também na sala de aula, até para associar um conhecimento prévio que talvez aquele estudante tenha, outra vez trazer essa realidade mais próxima do aluno. Tá? Então, diante de todas essas informações, eu também deixo um convite para você se perguntar quais as plantas alimentícias silvestres você consome ou já consumiu, quais você conhece. Converse com os seus familiares, aqueles que são mais antigos, para entender quais são as plantas que eles utilizavam. Isso é importante, esse conhecimento, ele não se perder, tá bom? Então, eu agradeço a atenção de todos e obrigada. Esse é o meu contato, fiquem à vontade
para qualquer dúvida, qualquer informação, vocês entrarem em contato comigo. Obrigada.